A arte grega é uma manifestação da perfeição, valorização do homem, na qual revela a história e a estética daquela civilização. A arte grega abarca todas as manifestações artísticas e revela a história, a estética e mesmo a filosofia dessa civilização. O povo grego foi na antiguidade um dos que exibiam manifestações culturais mais livres, rendendo-se pouco às ordens de reis e sacerdotes, pois acreditavam que o ser humano era a concepção mais incrível do universo. Os gregos se destacaram especialmente na pintura, arquitetura e na escultura. As características mais profundas seriam simetria de suas obras, a perfeição, obras realizadas a partir de modelos vivos, uso religioso, doméstico ou funerário, e a valorização do ser humano na arte. As pinturas e esculturas eram concebidas a fim de serem belas e assim perfeitas. De acordo com o princípio da filosofia grega, esta talvez seja a característica mais marcante da arte grega, o que a torna singular e cujas influências são visíveis até nos dias de hoje. As artes foram ainda influenciadas pelas próprias civilizações com as quais a Grécia se relacionava. Afinal, a Magna Grécia compreendeu possessões na costa da Turquia, Macedônia e sul da Itália. A arte grega passou pelos períodos proto-geométrico, geométrico, arcaico, clássico e helenístico, e cada uma dessas fases históricas influenciou a elaboração das obras. Entre 1100 a 800 a.C., o período da arte grega ficou conhecido como período proto-geométrico, marcando o fim das decorações lineares da Idade do Bronze e o início do uso de semicírculos e círculos concêntricos, especialmente na produção de peças de cerâmica. Também se fazia uso de triângulos, quadrados e losangos. O período geométrico data de 900 a 750 a.C. Nesse período, o uso de formas geométricas, especialmente na cerâmica, estendeu-se bastante, em maiores números nas regiões de Ática, que englobava a cidade de Atenas, Eubéia e Argólida. As esculturas também eram feitas com formas geométricas, mas de maneira proposital e não por inabilidade do escultor. Além disso, uma característica desse período é realizar marcações nos vasos, como linhas circundando a peça e figuras de humanos e animais estilizadas, também em formato geométrico. O período arcaico data de 750 a 480 a.C. Nesse período surgiram as primeiras cidades-estados gregas, que eram autônomas entre si. O período foi marcado pela estabilidade, pela prosperidade, pelo surgimento da democracia e pela ascensão de uma classe média. A arte foi impulsionada pelo comércio com os centros mercantes do Levante e com o delta do Rio Nilo, possibilitando um intercâmbio artístico-cultural. Os artistas gregos inspiravam-se especialmente na arte do Egito e do Oriente, resultando em um afastamento da arte geométrica até então vigente. Uma das manifestações artísticas que mais se desenvolveu nesse período foi a escultura, que ganhou traços mais realistas e simétricos, valorizando muito a anatomia. Durante o período arcaico, dois tipos de escultura dominaram a arte grega: o chorus, representando sempre o modelo masculino em pé e totalmente nu, e a core, representando uma modelo feminina, geralmente jovem, em pé e vestida. Uma característica de ambos os tipos de escultura era a presença de um sorriso, conhecido como sorriso arcaico. Nesse tipo de sorriso, os cantos da boca eram levemente curvados para cima. A cerâmica também se desenvolveu bastante. É dessa época o surgimento da técnica de cerâmica de pintura vermelha, em que o fundo é pintado de preto e as figuras são delineadas brevemente no vaso, geralmente representando cenas do cotidiano ou seres mitológicos, tudo pintado com tinta vermelha. Antes do desenvolvimento dessa técnica, após o fundo ser pintado de preto, as esculturas eram entalhadas na cerâmica, dificultando representações mais detalhadas, especialmente da figura humana. A estabilidade do início do período não durou até o final dele. O período arcaico também foi marcado por profundos conflitos sociais. Primeiramente, os legisladores tentaram solucionar tais confrontos de maneira pacífica, mas sem sucesso, dando brecha para o surgimento dos chamados tiranos, em aproximadamente 670 a.C. Cada polis possuía seu próprio tirano. O período arcaico chegou ao fim após a segunda invasão persa da Grécia pelo Império Aquemenida, na região. A primeira havia sido liberada por Dário I, o Grande, em 492 a.C.,
Em 480 a.C., uma segunda invasão ocorre, liderada por Xerxes I. As principais cidades-estados gregas, Atenas e Esparta, unem-se em uma coalizão para conter as forças persas. A esses conflitos dá-se o nome Guerras Médicas. O período clássico data de 480 a 323 a.C. Atenas é bastante danificada durante as invasões persas, mas logo voltou a prosperar. Sob a liderança de Péricles, a região se tornou um império poderoso. O estadista usou grande parte dos recursos para a fortificação de Atenas. São deste período a construção dos famosos templos de Atena Partenos, mais conhecido como Partenon, construído entre 447 a 432 a.C., e Templo de Zeus, entre 470 e 457 a.C. A escultura também se destacou nesse período. Os gregos reverenciavam a matemática, a racionalidade e a ordem, de modo que o realismo ganhou ainda mais força com estruturas cada vez mais anatomicamente precisas e harmoniosas. As posses tornaram-se mais naturais, opondo-se às posses eretas do período arcaico. Os materiais mais utilizados eram o mármore e o bronze. Outra tradição rompida na escultura foi a de se representar a mulher sempre vestida. Um exemplo é a Afrodite de Cnido, de Praxíteles. Muitas dessas esculturas eram colocadas como decoração nos templos construídos, mas muitas eram livres e feitas para serem vistas individualmente. O período helenístico se datou de 323 a.C. a 146 a.C. Após a morte de Alexandre o Grande, todo o vasto império da Macedônia foi dividido em vários reinos menores. Cada um desses reinos desenvolveu seu próprio estilo de arte, que até então era usada apenas para decorar templos, que eram homenageando os deuses ou glorificando o Estado. No período helenístico, ele ganhou um valor comercial, passando a se apresentar em casas e palácios e representando cenas militares ou deuses gregos e egípcios. Uma mudança que se notou na escultura foi a tendência de representar expressões faciais com mais emoção, retratando transtornos psicológicos, emocionais ou físicos. A arte da pintura era desenvolvida em cerâmicas, bem como nas paredes das grandes construções. Os vasos nem sempre foram peças de decoração, eles foram utilizados no trabalho diário ou para guardar mantimentos, tais como o vinho e o azeite. Os grandes templos erguidos pelos gregos tinham como propósito de prestar culto aos seus deuses. Uma das suas características é a utilização de colunas e a simetria entre a entrada e os fundos dos templos. Igualmente, as praças eram importantes dentro da polis grega, pois era um local de encontro e de passagem dos seus habitantes. Outras obras interessantes na arquitetura grega foram a Acrópole de Atenas, o Colosso de Rhodes, Estátua de Zeus, Farol de Alexandria e o Templo de Ártemis. Na arquitetura grega, nós podemos definir 3 estilos arquitetônicos, tais como o coríntio, que é rico em detalhes, o dórico, que é simples e maciço e representa o masculino, e o jônico, luxuoso e representa o feminino. A escultura grega se manifesta nas esculturas dos deuses e dos atletas, cuja perfeição dos detalhes dos corpos torna os gregos excepcionais na manifestação artística. Eram inicialmente feitas de mármore, encontravam-se numa posição rígida e simétrica, com o objetivo de dar-lhes equilíbrio. No entanto, com a necessidade de retratar movimentos, o mármore foi substituído pelo bronze por se tratar de um material mais leve, assim ele reduzia a probabilidade de a estrutura cair e se partir. Com o tempo, as esculturas femininas que eram vestidas passaram a se apresentar sem roupa. Da mesma forma, as estátuas não tinham grandes expressões e passaram a retratar sentimentos. Assim, vimos um pouco sobre a arte grega. Até o próximo vídeo.